Boa noite. Graças a Deus estamos aqui. Eu agradeço muito a essa casa, agradeço a vocês, agradeço nossos irmãos. Choveu, a chuva é bom. Vamos manter nosso ânimo e aqui estamos nós. Fico muito feliz, muito contente de estar aqui. Bom, nós tivemos nesse momento oração de São Francisco, conteúdo muito prazeroso. Esse poema é de 1912, a primeira exibição. Posteriormente, ele foi dado o nome de Oração da Paz e foi aplicado, divulgado na Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então o conteúdo nos leva a isso: paz, bem-estar. Muitas vezes a gente reza, a gente ora e não tem a atenção de ver a composição das frases, as palavras. E precisamos, de vez em quando, parar. Todos nós somos humanos. E aí sentir o que quer dizer aquela oração. Então a oração de São Francisco é muito interessante. Simples. No Brasil, o documento mais antigo que relata sobre essa oração é de 1957. Veja o percurso feito da Europa até chegar aqui, tá? Então, nada é por acaso, não estamos aqui sozinhos. Ao nascer, graças a Deus, cada um tem seu anjo de guarda. Ele nos acompanha, quantas vezes nos serve para indicar: esse caminho não, falando no cantinho do ouvido, siga outro, mesmo que aquele fosse rotineiro. Nos desenvolvemos espiritualmente, não importa a religião, nos desenvolvemos, temos nossos mentores, que bom, nos apurando. Pode demorar um pouquinho, não é problema. O amadurecimento tem seu tempo. Precisamos do nosso tempo. E justamente sobre isso eu queria abordar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Pedis e obtereis. Mais específico sobre a prece. Ao primeiro momento parece tão simples, né? Porque se cai numa rotina de repente. Mas temos que rever isso. Temos que pensar sobre isso. No dia de hoje, perguntamos: por que estamos nessa casa de oração? Por quê? Talvez, na primeira necessidade, procurar algo para você, uma cura, uma paz. De repente é para uma outra pessoa, e parece-me que você se afirma mais ainda quando é para uma outra pessoa. Questão de amor? Sim, questão de amor. De repente a gente vem para cá rever amigos. Que bom! Temos diversos amigos presentes, temos diversos amigos, irmãos invisíveis. Nem sempre dá para sentir. Eu converso às vezes com a esposa, brincando, e falo: nossas cadeiras nunca estão vazias, nunca.
E eu aprendi também que não importa o número de pessoas, o que importa é o que você faz, o seu coração pratica. Isso é o importante. Faça o seu melhor no que for. Bom, servir é uma prece. Servir é uma prece, uma dedicação. E não basta somente fazer a prece, temos também a retribuir. A continuação é importante. A prece não é um momento, é a sua vida, é a continuação. Muitas vezes nos lamentamos, e nesse momento a gente roga milagres, orações, preces. Passou aquele momento, parece que se esquece. Volto a afirmar: nada é por acaso, nada. Existe uma razão para ocorrer alguma coisa, existir. Cabe você, com a sua maturidade, aproveitar. Por que maldizer, às vezes, um momento que você passou ruim? Será que aquilo não foi uma lição? Temos que aprender com nossas falhas, e graças a Deus elas existem, porque eu sou normal, somos normais, e vamos aprender, e aprendendo vamos agradecer, até orar. Alguém se foi, você se lamenta, mas você já agradeceu quanto tempo ela ficou com você? Só sentindo o quanto ela te fez de companhia, despertou a você e outros. O que fazemos então? Vamos agradecer, vamos conviver, multiplicar nossas ações, as boas ações. Para descontrair um pouquinho, a didática sempre apresenta uma quebra, e eu vou fazer isso agora com uma historinha, tá bem? Bom, o assunto é um assunto simples, de um certo período de época, vilarejos, é sobre o toco e a velha beata. Talvez a versão já tenha sido ouvida por vocês de uma outra maneira, mas ela tem um fundamento. Então o relato é assim: uma velha beata, rígida nas suas obrigações, e por vezes, às vezes, inocente, porque não consegue às vezes mediar as coisas, procurar entender. Então ela fazia um caminho rotineiro, no meio lá do campo, e até uma capela aqui ela cuidava, rotineiro, mesmo o caminho, e ela fiel ao seu destino, querendo um espacinho lá no céu. Ela falou: o que fazer? Aí passava sempre por uma árvore que tinha um toco vazio, né? A árvore já bem velha, um toco vazio. Ela falou: vou pegar e colocar sempre a pedrinha aqui. Cada vez que eu passar aqui rumo à capela, eu vou colocar uma pedrinha. E ela fazia isso todo dia. Todo dia. Cheguei a seu caminho, ela para a capela, cuidava, abria as portas, zelava e tudo bem. Ela fazendo aquilo um local sagrado para ela. Com o passar do tempo, como todos nós temos um caminho a seguir, ela também seguiu o seu caminho, então ela veio a falecer. O interessante é que ela foi firme, chegando lá na porta do céu, e encontrou São Pedro.
E São Pedro não abriu a porta para ela. E ela ficou revoltada, chateada. Por quê? Eu sou cumpridora das minhas obrigações. Eu zelava a capela, cuidava de tudo direitinho, fazia faxina e tudo mais. Eu tenho provas, como fotografias, né? Tenho provas, lá no topo tem um monte de pedra. Então eu mereço. Aí São Pedro falou: tudo bem, eu entendo, acho muito bonito, é merecedor, de fato é muitas pedras, só que você esqueceu um detalhe. Você está vendo só o bem material, seu caminho em direção à capela, à conservação. Mas e as pessoas? E aquele tom de autoritarismo, de soberba? Você acha que não magoou as pessoas? Temos que ver esse lado humano. E daquele topo cheio de pedras, só algumas tiveram mérito. O que nos ensina isso? A beata descobre que o reino do céu não é bem assim, as coisas materiais, esse capricho às vezes inocente. É você amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como você mesmo. Então precisamos olhar um para o outro, orar para outra pessoa. Aqui é uma casa de oração. Há pessoas se dedicando, há mentores nos apoiando, há anjos te acompanhando. Sentimos, às vezes, que você está necessitado. Procuramos alternativa. Você também tem seu papel importante. Nos ajuda, porque precisamos servir. Quando, na hierarquia humana, o ser humano auxilia o outro, essa é a grande riqueza. Não é o bem material. Nós temos idade, conseguimos perceber isso quando você auxilia o outro, o quanto seu coração sente. Bom, e aí sobre a prece, a gente fala sobre a qualidade da prece. Aí pensamos, tenho que seguir o que está escrito, a gramática aplicada, a vírgula, a pontuação, a exclamação, a interrogação, mas o seu coração? O que você sente? Bom, no Evangelho, através de Mateus, se apresenta: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. A fotografia, né? Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Secreto, desculpe. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que aquela multiplicidade das palavras e que serão atendidos, não vos torneis semelhante a eles, pois vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe os peçais. Vocês peçam, né? Então, que interessante, né? Às vezes rezamos tanto para ter alguma coisa, mas será que houve a devida valorização naquilo que você pediu? Foi de coração? Por isso que às vezes pedir para alguém é muito mais forte do que pedir para si mesmo.
O amor é muito mais tenso. Marcos ainda apresenta, São Marcos apresenta: quando vos apresentardes para orar e tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoastes vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Interessante, né? Quando eu preparo um material para poder apresentar, eu tenho todo o respeito para vir trazer alguma coisa que eu tenha sentido de coração, com embasamento no Evangelho e na doutrina. E ouço muito o que é apresentado nesta casa. E as palestras me trazem sempre alguma coisa a mais. Ontem eu ouvi um irmão aqui presente e fiquei assim, agraciado com o que ele falou. Eu acho que é muito interessante voltar a repetir, talvez não as mesmas palavras, mas o sentimento. Esse irmão, Pedro, seu Pedro, estava presente aqui na palestra. Ele citou uma coisa: quando alguém te amedrontar, maldizer, não se magoe, dê graças a Deus. Naquele momento eu parei, aí fiquei refletindo no meu cantinho, dei graças a Deus porque alguém me tratou assim. Aí ele veio com a explicação: porque na concepção nossa, espírita, religiosa, antes ele falar alguma coisa do que eu falar. Então que bom que não fui eu que falei. Então, não falando, não vou nem falar mais nada, ficar quietinho. Eu vou rezar por ele, para ele amadurecer e pensar que nem eu. Assim se evita essa má palavra. Então foi prazeroso ouvir isso, como outras coisas que foram faladas. E não é só nessa palestra, várias palestras são muito bem absorvidas, muito interessante. Bom, nós temos que ter bons hábitos. Os maus hábitos nós já conhecemos, mas temos que ter bons hábitos, e precisamos ter continuidade nisso. O Evangelho, segundo o Espírito, Espiritismo, ele tem um ponto de apoio muito bom para nós, mas temos que usar com continuidade. E às vezes não é qualquer momento, porque você não está sozinho, você tem mais alguém ao seu lado. Tem a esposa, os filhos, tem seus guias, seus anjos da guarda. Então, por que não integrar numa voz só uma oração, uma leitura? Então eu peço, se possível, a gente sempre dá, veja um dia com a família para ler o Evangelho em casa. Falo com fundamentação pessoal. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão ler. E não precisa nem ter uma ordem específica de leitura, no que o seu coração pedir, mas torne isso uma rotina, na qual o seu exemplo, apesar que bons exemplos às vezes é difícil seguir, mas torna-se costume. Aqui, como temos o horário na casa, passar esse momento junto, tente. Esse convívio com a leitura religiosa é bom. Veja um momento mais interessante. E foi assim que surgiu esse tema para o dia de hoje. Foi baseado na leitura da semana passada.
Interessante, né? E me pareceu tão simples. Falei, não é simples, não. Bem completo. Bom, os aflitos em sua agonia, eles fazem as orações. Pedem. Eu peço, todos pedem, lógico. São agraciados, cumprem lá a sua promessa, vamos dizer assim, mas vamos multiplicar essa ação para que sirva para outras pessoas. Então a prece tem que ser contínua. Com isso, o merecimento nosso fica mais visível, a sua alma começa a ficar mais calma, não tão tensa. Dentro de bancos escolares, há alguns anos, se percebia jovens mais tensos, e você percebia, quando eu conversava com eles, a falta da família, a falta de uma religião. Em alguns outros casos, diferente, e você comprovava aquela existência, uma estrutura familiar. Família é uma coisa que está muito delicada. Religião está muito delicado. Educação fora da família está muito delicado. Se nós não tivermos a base para poder, não digo obrigar, mas participar no seu meio, é importante. As pessoas com mais idade têm uma sabedoria enorme, baseada na experiência. O jovem tem uma inteligência despertada, mas falta sabedoria. Vamos fazer troca disso. Devemos sempre lembrar que não estamos sós. A prece aqui, ela está sendo participativa, né? Com outras pessoas, outros irmãos que às vezes chegam na casa para ouvir e receber um caminho de luz. Existe essa condição. Há irmãos que entram perturbados, procurando uma luz. Nossas palavras e pensamentos têm que dar essa oportunidade de enxergar. Será que simplesmente acabou a existência terrena, apagou-se tudo? Imagina aqueles traumatizados que se foram. Como é que esse coração partiu? Esse cérebro fica às vezes procurando. A eficácia da prece é um outro tópico que baseia-se no Evangelho, tá? São Marcos fala: seja o que for que peçais na prece, credes e obtereis, e concedido vos será o que perdiste. Baseado na sua fé, na sua prece, na sua oração, na sua dedicação, tá? A eficácia da prece, ela também é atrelado você com suas ações. Você precisa também agir. Não é igual o homem da enchente esperando Deus levar ele nos braços para salvá-lo, enquanto que Deus já mandou barco, helicóptero, tudinho, e ele falou: não, eu vou esperar Deus. Então precisamos arregaçar as mangas. Saímos embaixo de chuva, viemos para cá, tem um irmão precisando, veja se ele deseja vir nessa casa. Na sua casa alguma perturbação, procure meios. O Evangelho, temos que nos mexer, não temos que ser aéreo às coisas, esperando que uma luz divina desça. Ela está presente, mas requer ação. Essa casa foi edificada com braços, ações. Essa casa é mantida
com braços, ações. Vocês estão aqui. Suma importância. Bom, a ação da prece, no próprio Evangelho, apresenta: a prece é uma inovação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em uma comunicação com o ser a quem se dirige, por ter objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escuta-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Aos que dirigem os bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala recorrendo a intermediários, intercessores. Portanto, nada sucede sem a vontade de Deus. O homem é um ser racional, mas ele tem que ter temor a Deus, senão a condição de racional não ocorre. Então, esse temor é compreensão, é querer estar presente com o outro, para amar, para compartilhar. Quando nós falamos em prece, assim como foi aqui citado a prece de São Francisco, e por nós também citado, é interessante, segundo até a literatura, documentação da prece, quantas vezes for necessário, se for diário, faça, para acalentar o seu coração, sabendo que ela foi até repetida várias vezes nas duas guerras mundiais. Tem uma lógica para ter se chamado oração da paz. Muitas vezes nos fogem as palavras. Você às vezes fica inibido por causa das pessoas. A sua prece não precisa ser pronunciada vocalmente, mentalmente. Não precisa ter a gramática correta. É o seu coração. Falando sobre isso, quando Jesus foi lá com os seus apóstolos, sermão da montanha, lá para a montanha, os apóstolos pediram: Pai, não tem uma oração para a gente poder reverenciar, orar em comum? Ele citou o Pai Nosso. Então está aí a oração que Jesus nos deixou. Mas a interpretação, ela ocorre de acordo com cada indivíduo. Eu não vou aqui mencionar as palavras que alguém falou ontem da maneira que ele falou. Eu faço uma interpretação. O que é interessante é o conteúdo, o objetivo. E aí, eu peço esse momento, uma psicografia de Chico Xavier, do Emmanuel, sobre o Pai Nosso. É assim citada na psicografia, o Pai Nosso, né? Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-os a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só a Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz e da justiça, e do amor para sempre. Assim seja.
Meus irmãos, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Sei que para mim foi muita contribuição no meu coração. E eu vou sempre relembrar essas palavras, porque nós, como humanos, falhamos e esquecemos. Mas a partir do momento que estamos relembrando esses momentos, essas preces, essa ajuda, esse companheirismo, essa amizade, a gente fica um pouquinho mais aliviado, mais humano, mais irmão, e vai aprimorando nosso caminho. Agradeço, muito obrigado.